Dentro do templo, eles usam essas roupas aqui. Essas roupas. Detalhe que isso também não era pra ter vazado e só vazou porque pessoas que saíram da seita começaram a mostrar na internet, né? E apesar de eles usarem aquela roupinha branca com aquele aventalzinho verde, sabe, dentro do templo, eles têm que usar essas roupas aqui o tempo todo. Eles usam o tempo todo debaixo das roupas normais deles, né? Que inclusive essas roupinhas aqui são chamadas garments, mas elas foram apelidadas de roupa de baixo mágica. E eles usam o tempo todo, exceto para fazer bebês ou tomar banho. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Patrícia Miguez, uma jovem do TikTok que tem opinião sobre todos os assuntos do planeta. Ela reclama de católicos e evangélicos que têm muitos filhos. E ao mesmo tempo se diz mãe de gatos. Outra coisa que ela diz que é feminista e que luta pelo direito de igualdade das mulheres perante os homens. Mas, ao mesmo tempo, ela expõe roupas íntimas e sagradas de mulheres e homens, membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para ganhar visualizações e likes em sua conta do TikTok. E ainda reclama que as pessoas que assistem ao vídeo dela dizem que ela está viajando, compartilhando desinformação sobre a Igreja de Jesus Cristo e, de fato, você está fazendo tudo isso, Patrícia. E mais, você não só viajou no dragão alado, você não só compartilhou desinformação, e eu vou lidar ponto a ponto com o que você acusou a nossa fé, mas também você foi perversa. E às vezes a maldade, ela se esconde atrás da maquiagem. E a gente não vê isso acontecendo em determinados momentos, certo? Mas é muito bom se atentar para isso. Eu vi que o Mais Fé, detalhe, o problema não é expor as vestimentas do templo e os garments, porque você encontra conteúdo desse tipo no site da igreja. Tu tá só 9 anos atrasada, Patrícia. Tem no site da igreja, tem vídeo do YouTube explicando para que são as vestimentas sagradas da nossa fé, certo? Agora, o que tu faz de expor ridicularizando, satirizando, se tu fizesse isso com qualquer outro grupo minoritário, e que, se a gente levar a palavra literalmente, Santos dos Últimos Dias são um grupo minoritário no Brasil, mas se tu fizesse isso com a Ubanda, se tu fizesse isso com algumas fés, vamos colocar nesses termos, tu teria problemas sérios, né? Tua sorte é que nós somos não ostensivos na internet, certo? Nós seguimos a Jesus Cristo e acreditamos que isso faz parte da lida, tá? Mas muito bem, eu vi que o Mais Fé reagiu a esse conteúdo da Patrícia, muito boa a reação, certo? Aliás, eu queria até saber o nome do rapaz que fez esse conteúdo, e vocês do Mais Fé poderiam colocar o nome das pessoas que às vezes a gente não sabe quando está acompanhando. E isso foi no YouTube, né, do Mais Fé, e a Giovana Liz também lá no próprio TikTok fez uma reação muito boa também, tá? Achei excelente a resposta que ela deu para a questão. Tá bom? Então vamos ouvir o que a Patrícia Miguez falou a respeito da nossa fé e vamos lidar com a questão. Vamos falar sobre Mormon. O Joseph Smith era um cara que se casou com mais de 30 mulheres, incluindo mulheres casadas e incluindo meninas de 14 anos. E aí Deus teria revelado para ele um livro chamado Livro de Mormon. Esse livro tem algumas particularidades, vamos colocar assim, porque eles têm umas crenças, tipo acreditar que se você seguir todas as regras da Igreja Mormon, você vai para uma espécie de área VIP do céu. E nessa área VIP, você vai evoluir e você também pode se tornar Deus. E outra parte bem problemática também da doutrina Mormon é que tem trechos dos textos que eles consideram sagrados que dizem, por exemplo, que você nascer com a pele escura, ou seja, você ser uma pessoa negra, é um castigo de Deus. Sim, algumas partes dos textos deles, inclusive, falam que, assim, basicamente, se você é uma pessoa negra e você se comportar, quando você morrer e for pro céu, você vai ser branco. Olha que legal, né? Nem é racismo. Inclusive, até um bom tempo atrás, pessoas negras não podiam fazer muitas coisas dentro da Igreja Mormon. Isso até 1978, porque em 1978 eles passaram a diminuir, digamos assim, um pouco o racismo lá dentro. Mas se vocês acham que a problemática acabou, vocês estão muito enganados, porque a Igreja Mormon, ela tá até hoje envolvida em vários escândalos de acobertamento de abuso
de menores. Dentro do templo, eles usam essas roupas aqui. Essas roupas. Detalhe que isso também não era pra ter vazado e só vazou porque pessoas que saíram da seita começaram a mostrar na internet, né? E apesar de eles usarem aquela roupinha branca com aquele aventalzinho verde, sabe, dentro do templo, eles têm que usar essas roupas aqui o tempo todo. Eles usam o tempo todo debaixo das roupas normais deles, né? Que inclusive essas roupinhas aqui são chamadas garments, mas elas foram apelidadas de roupa de baixo mágica. E eles usam o tempo todo, exceto para fazer bebês ou tomar banho. Tá vivendo num momento da história em que nunca foi tão fácil ter acesso à informação de qualidade. E mesmo assim as pessoas estão emburrecendo. Quando eu fiz os vídeos das ex-testemunhas de Jeová e dos ex-mormons, eu fiquei assim, passada com os comentários. Mas assim, especificamente no vídeo dos mormons, né? Porque eu postei o vídeo e eu coloquei algumas fontes das coisas que eu tava dizendo na tela, né? Eu coloquei ali algumas matérias de jornal. Mas aí veio um monte de gente falar que era tudo mentira, que eu era uma pessoa muito criativa pra ter inventado tudo aquilo. Muito bem, você vê que ela usa a todo momento como argumento de autoridade dizer que citou fontes, né? Olha só, eu citei fontes, portanto é verdade o que eu estou dizendo. Só que, Patrícia, não adianta você citar 99 fontes que corroboram para um lado da história e uma ou outra que corrobora para o outro lado. Não é assim que se faz um exame sincero de qualquer objeto de estudo. O primeiro passo para examinar com sinceridade qualquer coisa que você for estudar, é examinar primeiro como o objeto de estudo se apresenta para você. Por exemplo, se você vai examinar o livro de Mormon, você tem que examinar com o que ele se diz ser primeiramente, certo? Se você vai examinar a vida de Joseph Smith, a mesma coisa. Se você vai examinar o Immanuel Kant, do mesmo jeito. O Marx, o feminismo, tudo se examina de maneira sincera, primeiramente, de acordo com aquilo que o objeto afirma ser. E você não faz isso. E por isso, aqui está o teu método de desinformação. Dá para desinformar as pessoas só citando fontes. Basta enviesar tudo. Basta citar somente fontes que destruam aquele objeto de estudo e não esclareça as pessoas a respeito daquele próprio objeto de estudo, que é o que você faz a todo momento, certo? É desproporcional o tanto que você cita só fontes contrárias ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo, tá bom? Mas é só a primeira observação, tá? Você já vai segurando aí. Muito bem. Eu anotei ponto a ponto do que ela falou e vamos lidar com cada questão. Primeiro, ela acusa Joseph Smith de ser polígamo, como se isso fosse terrível, né? E já criando um pânico moral. Muito bem. Patrícia, primeiramente, você já leu a Bíblia alguma vez? Se sim ou se não, lá em Gênesis 29:30, a gente encontra a história de Jacó, que foi casado com pelo menos 4 esposas, segundo o relato bíblico. Raquel, Leia ou Lia, dependendo da tradução, Zilpa e Bila. E ele foi um profeta bíblico e bom aos olhos de Deus. Abraão foi casado com Sara, ou Sarai, dependendo da tradução, e Agar. Ou seja, em várias histórias bíblicas nós vemos que profetas de Deus foram casados com mais de uma mulher. E alguns com muitas mulheres, certo? Davi, se você for ver, Salomão, não tem jeito, todos eles foram casados com muitas mulheres. Então, primeiro de tudo, cronologicamente falando, o teu argumento, ele está deslocado. Porque se tu quer criar pânico moral com essa situação, tu está atrasada pelo menos 4.000 anos. Começa reclamando com Abraão, aí reclama com Jacó, aí tu vai reclamar com Davi, reclama com Salomão, depois tu vai reclamar com Joseph Smith, certo? Se tu não faz isso, só tem 4.000 anos de atraso. E é engraçado tu se dizer feminista e reclamar moralmente dessa situação, uma vez que o feminismo por muitas vezes se posiciona contra o status quo da moral, certo? Mas só outra observação aí a respeito da tua argumentação. Agora, argumentando teologicamente a respeito da poligamia, não é pecado
o casamento plural ou a poligamia, seja lá como você quiser chamar, conforme Deus ordena. Nunca foi. Não existe na Bíblia sequer um versículo que condene a poligamia. Em determinados períodos, profetas de Deus viveram o casamento plural. Se você quiser fazer uma investigação honesta para ver se a vida de Joseph Smith corrobora com aquilo que Deus apresenta para a humanidade de bom, você teria que examinar se ele foi um profeta autorizado a viver a poligamia ou não, certo? Ou examinar se ele foi profeta de fato ou não. Essas são discussões sinceras. Agora, fazer pânico moral, fazer alarde em cima disso, é desinformação e é um atraso de pelo menos 4.000 anos na história. Volta um pouquinho e reclama com o passado, tá bom? Outra coisa que você argumenta é que aí foi a desinformação sem fim. Que nós cremos que existe uma área VIP no céu onde você pode evoluir e se tornar Deus. Olha o absurdo que ela falou. Certo? Ela entende que nós somos uma espécie de Pokémon que vamos ficar ali naquela área VIP, vai evoluindo, até se tornar Deus ali, pronto, transformou. Certo? Eu te desafio, primeiramente, a nos apresentar uma fonte primária que corrobore exatamente palavra por palavra com isso que você diz. Você sabe que não é assim se você estudou a nossa fé. Ou se não sabe, é pior ainda, porque não deveria estar falando. É verdade, nós, santos dos últimos dias, acreditamos que o convite de Jesus Cristo para que sejamos perfeitos como o Pai é um convite literal. E nós acreditamos que podemos vir a ser como Deus é. E, de fato, isso causa uma ruptura com o cristianismo tradicional. Nós acreditamos que esse é um ensinamento original. A fé ortodoxa, ela se aproxima, de certa maneira, do que nós acreditamos, com a doutrina da deificação, mas a gente fica bem mais afastado do cristianismo católico e o cristianismo protestante, sem problema nenhum, isso é um fato, certo? Agora, quando você apresenta para as pessoas que a gente fica numa área VIP, se tornando Deus aos poucos ali, como um Pokémon que vai evoluindo, tu já desinforma o teu público. Tu já faz uma viagem em cima do dragão alado e o teu vídeo torna impossível as pessoas se informarem corretamente a respeito da nossa fé. Uma vez que você não tem precisão, uma vez que você não acerta no que você fala, tá bom? Então você desinforma novamente. Agora, outra coisa que você comenta é a restrição do sacerdócio aos negros. É verdade, isso aconteceu. E não só santos dos últimos dias tiveram problemas com a questão de raça, como o mundo inteiro. Você tem o teólogo, por exemplo, Jonathan Edwards, que teve escravos e defendeu teologicamente que a humanidade poderia possuir escravos. E ele era um protestante, calvinista, certo? Tem decisões papais que para muitos foram decisões com problemas raciais ali. E eu nem estou entrando no mérito dessas discussões, certo? O mundo inteiro teve problema. A ciência teve problema, como demonstra o Eric Voegelin na sua obra The Origin of the Race Idea, e que muitos outros estudiosos também demonstram muito bem, de que quando a ciência começou a separar as pessoas em raças, isso imputou na consciência da humanidade, pelo menos mais forte no Ocidente, a ideia de que existem raças diferentes. E aí seria a origem da ideia de raças. Mas tu não apresenta essa discussão para o teu público. Tá? Para tu, o negócio é desinformar mesmo. É desse jeito que você opera. Tá bom? Então, e de fato, existiram líderes da igreja que tiveram textos problemáticos com a questão racial e que é discutível. Só que esses textos não são textos sagrados. Não é uma Torá, não é um texto bíblico, não é um texto do livro de Mórmon para nós. Pelo contrário, no livro de Mórmon você encontra versículos que dizem que Deus aceita todas as pessoas. Negro, branco, livre, escravo, e isso você não menciona no seu vídeo. Nem pelo menos para falar, olha, tem uma contradição na fé deles. No livro de Mórmon fala que aceita todo mundo, e no texto desse profeta restringe ali o sacerdócio para algumas pessoas. Isso você não menciona, certo?
mais uma vez, uma demonstração de que você está simplesmente desinformando o teu público quando você só pega o que lhe convém para mostrar para as pessoas, certo? Como eu ia dizendo, de fato, alguns textos são problemáticos e são discutíveis. Só que analisar a história do ano em que a gente está e olhar para trás com as medidas que a gente tem hoje é muito fácil. É muito tranquilo fazer tudo isso do conforto aqui do YouTube, do conforto do teu TikTok, Patrícia. Mas, primeiro você tem que lidar com uma série de questões. Você tem que lidar com o fato, primeiro de tudo, que ser abolicionista em determinados períodos da história te causaria consequências legais, certo? E você nem sequer entra na discussão de que Joseph Smith poderia ter sido um abolicionista. Muitos o consideram dessa forma, inclusive não membros da igreja, e outros falam que ele pouco fez pela causa, certo? Mas é uma outra discussão que existe. Agora, eu não vejo como um problema essa discussão, porque senão você vai ter que puxar também outros problemas de ordem moral com o mesmo peso, como, por exemplo, a escravidão na Bíblia, que de fato aconteceu. Punição física para escravos. Muitos vão defender que a Bíblia endossava escravidão. E você precisa entender, mais uma vez, o que estava acontecendo ali na época. Era uma época de escassez, de um povo dominando o outro. Não era a época de alimento processado, industrializado, que você faz em grande escala. Era saque o tempo todo. Era a imposição pela força o tempo inteiro, o que acontece hoje também, né, mas de outra maneira. Então, o tempo bárbaro, onde o sangue das pessoas subia mais rápido do que nunca. E aí, era assim, a história é feia mesmo, ela não é bonitinha, como conteúdos fofinhos de TikTok. Não. Ela é muitas vezes complicadíssima mesmo, certo? Mas, se a gente for condenar santo dos últimos dias por essa questão, então condena a ciência, condena o cristianismo em geral, condena a Bíblia, condena tudo, até o feminismo, inclusive, que teve problema com isso daí, tá bom? Eu não vejo problema a ponto de condenar uma fé. Criticar, examinar, acho válido. Agora, condenar, eu vejo que é desmedido, desproporcional fazer com um e não fazer com outros, tá bom? Agora, outra questão que ela aponta, acobertamento de abusador sexual. E o engraçado é que ela demonstra isso para as pessoas como se fosse algo doutrinário da igreja ou um modus operandi. Não, a gente vai botar todos os sem vergonhas, os abusadores aqui para dentro e vamos esconder todo mundo. Quando, na verdade, são casos isolados e que eu defendo pela coisa como ela é configurada hoje, que seja investigado e tenha a mais e ferrenha e severa consequência para esses abusadores. Só que o que a Patrícia não menciona é que esse caso ele aconteceu no estado do Arizona, onde existe a lei do sigilo confessional, que diz que um pastor, um padre ou um bispo, ele pode ouvir um crime, ou seja, o criminoso pode confessar para essa figura religiosa, e ele não tem a obrigação legal de passar isso para a polícia, certo? Então ela não coloca primeiro isso, que é fundamental para você entender a questão. Tanto que o bispo que soube dessa ocorrência, ele não foi preso, justamente por conta dessa lei. Deixo outro desafio para você, Patrícia. Apresenta aí alguma fonte que mostra que esse bispo foi preso. Agora, essa é a discussão legal. De fato, existe a discussão moral. Só que para você estar municiado para a discussão moral, você precisa entender o porquê que existe o sigilo confessional. Antes do Estado moderno e da separação de igreja e Estado, né, a coisa era única, certo? Então, a igreja, de certa forma, gerenciava as leis e os pecados, que era uma coisa muito mais junta do que é hoje. Quando separou, determinadas leis, inevitavelmente, vão entrar em conflito com o que a igreja gerencia na vida das pessoas. Quando o sujeito comete um crime, muitas vezes é mais fácil do líder religioso obter essa informação através da confissão
do que a própria polícia, porque ele sabe que se ele falar para o padre, para o bispo ou para o pastor, ele não vai ser preso imediatamente, certo? Então, essa pode ser uma ferramenta das pessoas confessarem o que elas fizerem. Na polícia, muitas vezes o sujeito não vai, porque ele sabe que vai para a cadeia imediatamente. Então, é um filtro que pega em lugares que a polícia não consegue, que é a área do pecado, certo? Então, a polícia, ela lida com o crime, ela não lida com o pecado. A polícia lida com a lei, ela não lida com a esfera religiosa. Agora, essa é uma discussão, e você pode discutir isso moralmente, certo? Em muitos estados dos Estados Unidos, não é desse jeito, você tem que contar imediatamente para a polícia. E pelo jeito que as coisas são configuradas hoje, me parece que é o melhor meio mesmo. Agora, no estado do Arizona não é assim, existe essa possibilidade legal, e aqui, não é porque é legal que é o melhor a ser feito, mas é desse jeito que se apresenta a discussão. É dessa forma que se apresenta o tema de maneira madura e não como uma criança na internet, tá bom? Agora vamos à parte pior, né, da questão aí da Patrícia. Ela, para ganhar likes e visualizações, expõe de maneira jocosa peças íntimas de mulheres e homens, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E você vê, é de uma perversidade que às vezes a gente vê a pessoa ali passando maquiagem, né, fazendo um conteúdo meio engraçadinho e a gente não percebe. Mas é um tipo de violência sem dúvidas. E se isso acontecesse com pessoas de outras fés, que têm uma ostensividade maior, tanto na internet, na questão de se manifestar mesmo, ela teria problemas seríssimos, certo? E é muito triste o que ela fez. É realmente, Patrícia, eu digo para você, coloca isso que tu fez diante dos valores que tu diz defender. Certo? Eu não acredito que o feminismo representa isso de fato. O que muitos acreditam que é. Não acredito que ele de fato represente as mulheres, objetivamente falando. Mas eu suponho que você crê nisso, que você é convicta dessa afirmação. Agora coloca essa tua crença diante do mesmo fato de você expor roupas íntimas de mulheres na internet. Tu acha que isso é valoroso, isso que tu fez? Tu acha que isso é correto? Vale a pena tudo pelo like, tudo pela visualização? Diz a verdade para você mesmo, que você sabia que ao fazer isso exatamente iria alcançar muitas pessoas. Vale a pena vender a tua alma para conseguir isso tudo? Se os teus valores são importantes, se você realmente luta pelas mulheres, cadê o que tu fez com essas mulheres aí? E o que você fez consequentemente com os homens também? Não se faz esse tipo de coisa. É muito triste e é perverso o que você fez. E às vezes a gente tem medo de nominar as coisas, mas é um fato. Isso é maldade. Não se faz isso com a fé das pessoas. Não se faz isso com algo que as pessoas amam tanto. Isso não quer dizer que a igreja seja incriticável. Isso não significa que a igreja não precise ser examinada. Tudo precisa ser examinado. Agora, da maneira que você fez, não tem discussão. É perversidade do que tu fez, certo? Tudo pela view, tudo pelo like, isso é muito triste. E a fé das pessoas, muitas vezes, é aquilo que elas têm de mais importante na vida delas. É a irmã que vai domingo para a igreja, que se sente acolhida pela família de Jesus Cristo, que quando ela está passando por uma dificuldade, ela recorre à igreja e essa irmã é ajudada. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a igreja se mobilizou para ajudar as pessoas.
pessoa sem casa que pôde ficar um tempo ali na capela e ainda tem gente se alojando em capela, recebendo comida, recebendo água, manifestando a fé em Jesus Cristo e, consequentemente, o amor e também a justiça dele, certo? Crendo em ser honesto, crendo em também manifestar o amor de Jesus Cristo. Então, é isso o que você violenta quando você faz o que fez. E não importa se tem um monte de gente que faz. Não importa se os ex-membros da igreja no TikTok fazem esse tipo de coisa, ou a galera aqui no Brasil faz também. Isso é violência. Isso não é argumentar, isso não é lidar com a ideia, isso é ironizar, isso é satirizar, tal como fizeram com o Cristo. Ao invés do açoite, tu fez a sátira. Ao invés do chicote, tu foi perversa também. E existem muitas maneiras de ser perversa. Uma delas é expor de maneira jocosa algo que é sagrado para a fé das pessoas, para a fé das mulheres, que você diz defender através do feminismo e ficou brava com a Amanda Vettorazzo do Movimento Brasil Livre. Aqui eu não quero saber se você gosta de MBL ou não, estou citando o fato, quando ridicularizou o feminismo, e aí você vai lá e ridiculariza a fé das pessoas, certo? Então, não é desse jeito que se examina sinceramente as coisas. Um exame sincero requer tanto um lado quanto o outro, e primeiramente como o objeto se apresenta. Você desinformou, você foi perversa, você viajou na maionese sim, como o teu público falou, isso foi real, e ironizou todo o tempo e tratou toda a situação como uma criança, que já não é mais uma criança, faria na internet, tá certo? Sinceramente, eu espero que você coloque tudo isso em reflexão e que você veja todas essas coisas. Verifica a tua inscrição nesse canal, a você que está me acompanhando. Verifica o botão de gostei. Verifica o sininho das notificações. Se você está no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá para o YouTube para fazer todas essas coisas aqui. E só para deixar como mensagem final, é muito bom, Patrícia, ser santo dos últimos dias. Eu gostaria que você pudesse experimentar o que é viver na nossa fé, certo? Qualquer coisa nessa vida pode ser ridicularizado. Se eu pegar os cristãos, eu consigo ridicularizar os cristãos sendo ele um cristão. Posso falar que Jesus era um carpinteiro zumbi, que a profissão dele é carpintaria e ele diz que ressuscitou. Certo? Então é coisa de zumbi, né? Que morre e vive. É fácil. Tá? E era a coisa que eu fazia quando era ateu, tá? Para você que não sabe. É muito fácil ridicularizar o catolicismo. Eu posso falar, nossa, é a religião dos velhos que botam o dedo na boca de outros velhos e velhas também. E aí eu estaria ridicularizando a hóstia, quando o padre pega a hóstia e dá na boca do fiel, que é o meio tradicional, e hoje tem, mais recentemente, tem o meio que o fiel pega a hóstia e coloca na boca. É fácil ficar catando pontos de qualquer fé, de qualquer ensinamento e ridicularizar, mas não é o jeito sincero de examinar as coisas. Não é a forma correta. Tanto do meio acadêmico sincero, quanto filosófico também, tá? Não sei se você gosta de filosofia ou o que você acompanha, mas não é assim que se faz, tá? E também, e principalmente, para ter sinceridade diante de Deus, não sei qual é a tua crença, não é por esse meio, tá bom? Eu espero verdadeiramente que Jesus Cristo abençoe a tua vida, que você consiga colocar em reflexão tudo isso que você fez com os teus valores. Não me importa, eu discordo do feminismo, certo? Não acho que ele é o que ele diz ser, mas eu acredito que você acredita nisso. E eu quero que você pegue esses valores que você diz defender,
essa preocupação que você tem com as mulheres e coloque em frente ao que tu fez com roupa íntima das mulheres, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Certo? Obrigado pela companhia de todos. Não deixe de fazer as coisas para você não falhar com essa sociedade. E até o próximo vídeo.